sofisticada. Então, por exemplo, lá eles não precisam... o corpo deles é um corpo sempre forte, sempre jovem, né? Imagina, você está num local onde o seu corpo sempre vai ser jovem, você sempre vai ser forte, e você nunca vai ficar doente. Parece uma coisa incrível, né? Você tem um corpo jovem, forte, nunca fica doente e nunca fica, ou seja, nunca fica velho. Então realmente isso facilita muito o desfrute, né? Que é isso que um karma marga quer. Ou seja, o caminho do karma é alcançar o desfrute, né? Ou seja, é incrementar o desfrute, criar uma situação onde ele possa realmente estar privilegiado. Então isso é karma marga, né? Então alcançar Swarga, alcançar esses planetas celestiais, onde você, por exemplo, se diz que as pessoas nos Swargas, elas são muito lindas, assim, o aspecto físico das pessoas, né? São muito belas, né? Elas cantam de uma maneira muito especial, ou seja, a voz delas é muito doce. Então existem muitos aspectos que facilitam o desfrute ali nos planetas celestiais. Então por isso esses sacrifícios, né, que se fazem no karma marga, né, essas atividades piedosas, o objetivo é o quê? Ou você ter uma posição mais favorável nesses planetas onde nós vivemos, os planetas intermediários, ou te elevar diretamente a esses planetas celestiais, onde você vai desfrutar muito mais. Então esse é o objetivo deles, né? Por exemplo, se diz que nos planetas celestiais, uma mulher ela só fica grávida uma vez na vida, né? E ela não tem sintomas da gravidez, né? Então isso facilita, ou seja, não tem o sofrimento é diminuído ao máximo, né? E o filho somente no dia no dia do parto, ou seja, no dia que vai nascer o filho, né? O seu filho vai nascer, que cresce a barriga, imagina. Então é uma coisa assim incrível, né? Essa sofisticação. Por exemplo, as mangas, né, dos planetas celestiais, elas não têm caroço, não têm casca. Então, imagina. Então são coisas assim que nós não podemos dimensionar. Todo o desfrute que nós agora podemos alcançar nesse plano, né, intermediário, vai ficar muito abaixo do desfrute que nós vamos conseguir nesses planetas superiores, né? E já nos planetas inferiores você vai sofrer muito, né? Você vai ter condições de vidas assim bem precárias, você vai viver pouco, vai ter muitas doenças. Então esses sistemas inferiores, eles são propícios a esses aspectos, né? Então o karma, ele te eleva. Então essa ideia é te elevar, ou seja, fazer com que a tua vida, que você tenha energia para que você possa aproveitar isso no futuro. Isso pode ser até para planetas celestiais, planetas superiores, Swargas, e ao mesmo tempo o karma, ele vai, se você pratica papa, se você adquire papa, você vai cair da sua posição, mesmo nesse sistema planetário ou nos sistemas planetários inferiores, né? Então isso é como se move karma, como se move esse aspecto do karma marga, né? A questão da numerologia tem alguma coisa a ver com karma? Numerologia? Isso, que aí quando uma vez que foram fazer a minha, eles falavam exatamente isso, que olha, você é uma pessoa que você vai conseguir algumas coisas, tipo o meu karma, entendeu? Sim, ou seja, que na realidade, quando você trabalha com tarô, numerologia, adivinhações, tudo isso vai atuar com karma, ou seja, com aquilo que que vai acontecer na sua vida. Okay? E isso são coisas que você não pode mudar. Assim, teoricamente você não pode mudar. Por exemplo, existem dois tipos de karma. Basicamente são dois tipos de karma, né? O prarabdha karma, que é o karma que já se manifestou, não é isso? Prarabdha karma,
e o aprarabdha karma, é o karma que vai se manifestar. São dois tipos de karma que existem, basicamente. Então, por exemplo, o karma que já se manifestou, é muito difícil você mudar esse karma. Aquilo que você já tem, a sua natureza, o seu jeito de fazer as coisas, né? Ou seja, a sua identidade, isso vai ser muito difícil você mudar isso. E o aprarabdha karma é o karma que vai se manifestar. Isso você pode mudar. Mas você não muda isso facilmente também não, ou seja, o aprarabdha karma. Tem que ter um método assim, muito forte, ou seja, uma sinceridade muito grande para você mudar as coisas que vão acontecer. Entende? Então, por exemplo, basicamente no Karma Marga, eles trabalham com sacrifícios, com atividades, para que você mude a sua posição, né? Ou seja, o que vai acontecer no futuro, ou seja, aonde você vai estar, né? Isso o Karma Marga vai fazer. Agora, aquilo que você já está como destinado a acontecer, isso é difícil mudar, okay? Mas tudo isso envolve karma. Tudo isso envolve karma. Então, recapitulando, né? Quando a gente vai, o Ashtanga já está, né, eliminado. Karma, Jnana Marga. Jnana Marga é o caminho do conhecimento e renúncia. Isso é Jnana Marga, conhecimento e renúncia. Então no Jnana Marga não tem o quê? O que não tem no Jnana Marga? Movimento, você não tem ação. Ou seja, a pessoa ela não faz nada, não quer fazer nada. Ou seja, ela não quer participar desse mundo material. Isso é o Jnana. Ele não quer incrementar nada. A gente deu o exemplo que é dormir sem sonhar, ou seja, uma coisa que não acontece nada, você está num aspecto, numa posição onde você se torna impassível, né? onde nada te afeta. Então você não quer cometer nenhuma violência, você não quer participar de nada. Uma pessoa que faz esse tipo do não conhecimento, da não ação, desculpa, do conhecimento da não ação, ela não cria um karma para ela? Não, é que assim, ela não cria um karma, mas também não resolve o assunto dela, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Você cai numa areia movediça. Se você ficar se movendo muito, tentando sair da areia movediça, o que acontece? Afunda mais. Isso é o karma. Isso é karma. Você está no mundo material e você quer se mover muito, quer fazer muitas coisas, né? Para melhorar a tua situação, você vai se afundar cada vez mais. Entende? Por exemplo, eu estou aqui, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Belém, e Belém é muito quente, assim. Então eu penso, eu tenho que ter um ar-condicionado, né? Então eu faço um esforço para ter um ar-condicionado. Eu estou melhorando a minha situação, não é assim? Só que, de um lado, eu estou melhorando a situação, mas estou me afundando pelo outro. Por quê? Porque estou consumindo, né? Estou comprando um produto que gerou exploração, não é assim? Ou seja, muitas pessoas trabalharam nisso, Então, se você for pensar, isso vai gerar uma reação para mim. Por exemplo, andar de carro. Por exemplo, eu estou nesse mundo material. Então eu penso, eu quero andar, sei lá, vou para o hospital, vou para casa, e eu vou andar de carro. É mais prático, é mais econômico. Eu entro no carro, ligo o ar-condicionado, tudo bem, mas eu estou gerando um karma para o planeta, entende? Porque é o petróleo, a gasolina, a exploração, de onde eles tiram isso, não é verdade? Ou seja, o pneu, né? E aí toda essa indústria, isso vai gerar um karma para mim. Okay? Isso não tem jeito de escapar disso. Assim é o mundo material. O mundo material, ele por exemplo, os budistas, eles tratam de um aspecto muito importante. Qual é? A Ahimsa. A Ahimsa significa não violência. Mas eu digo, tem jeito de praticar a Ahimsa no mundo material? Difícil, né? Você tem que cometer violência, né? Você vestir é uma violência, não é verdade? O plástico que você veste, o algodão que você veste, a seda que você veste, né?
a comida que você come, tudo isso é violência. Então, nesse mundo material, nós não podemos deixar de cometer violência, não é verdade? Ou como eu digo, se você pratica o Guiana, o caminho do Guiana, ele visa isso, não violência. Mas para você viver para uma não violência, tem que morar numa floresta, comer as frutas que caem das árvores, a raiz ali, coisas assim. E fica difícil você não vestir roupa, vestir com casca de árvore. Quem pode viver assim? E ainda que você viva assim, isso não resolve, porque de certa maneira você vai fazer alguma atividade que vai cometer violência. Então, por exemplo, numa areia movediça, se você pensa, não vou me mover, o que acontece? Afunda devagarzinho. É isso que acontece no Guiana, entendeu? O Guiana é assim, o Guiana ele tem a tendência a afundar devagar. Ou seja, não participa tanto, mas afunda devagar. Então esse é o grande problema do Guiana. Né? Então do Guiana, por mais que você pense, se você começa a falar, não vou comer açúcar, porque açúcar, sei lá, quando eles fazem o processamento da cana, eles matam muitos sapos, né? Você sabe? Não sabe? Quando eles queimam o canavial, ou seja, quando eles trituram, muitos insetos vão junto, então isso gera muita violência. Você fala, não vou comer açúcar, tudo bem, mas eu não vou comer cacau. Por quê? Porque eu não vou comer chocolate, porque aí tem muitas baratas que são mortas ali. Enfim, aí você não vai fazer nada, na verdade. Porque é isso, porque assim é o mundo material. Você tampa um buraco aqui e abre outro ali, não tem jeito. Você fala, não vou ser vegano, que é muito bom, não vou ser vegano. Tá ótimo, mas você vai falhar em algum momento. Então não tem jeito de não cometer violência. Nesse mundo material não tem jeito de não cometer violência. Como a Ashtanga também, não tem como fazer perfeito. Não tem como fazer perfeito. A Ashtanga hoje em dia, ou seja, na nossa era, você não consegue fazer Ashtanga Yoga de uma maneira perfeita. Assim, como a gente falou, tem que ser todo mundo celibatário, não ter família, ir para a floresta. É difícil isso. Caminho do Karma Marga. O que é Karma Marga? Karma Yoga. Quando você ouvir Karma Yoga, o que é isso? Atividades para melhorar o karma. Isso são basicamente através de quê? Ações. Quê? Tem que olhar. O que é papa? Pecado. Punya é atividades piedosas. Então você melhora o seu karma quando você faz punhas. E quais são os tipos de punhas que você pode ver? Que eu dei vários exemplos. Quais são? Melhorar a sociedade, abrir creches, hospitais, plantar frutas para as pessoas comerem, água para elas beberem. Isso você vai ganhar punha. E quando você ganha punha, você aumenta as suas atividades piedosas, vão aumentando, é que você vai para uma posição benéfica, onde você vai estar beneficiado. Você pode ser bonito, forte, saudável, rico, tudo isso é punha, a pessoa tem punha. Agora, quando acaba isso, tem que descer. Esse é o problema, né? Então é como uma roda gigante, né? Na hora que você está lá em cima, na hora que você está lá embaixo, ou seja, assim é o karma. Por exemplo, o objetivo do Karma Marga, Karma Marga é que eles possam estar, assim, o objetivo supremo deles é planeta celestial. Por quê? Porque ali se pode desfrutar muito, né? Assim, pessoas muito lindas, assim, capacidade de desfrutar incrível, né? Manga sem semente, mundo sem pernilongo, entende? É algo assim. Por exemplo, você está aqui, mas lindo, mas tem pernilongo, já está chato, né? Mas lá não tem pernilongo, entende? Correr sem cansar. Correr sem cansar. Você não ficar velho, ou seja, não ficar velho. Então, tudo isso são coisas assim muito atrativas, né? Então, por exemplo, às vezes você vê nesses documentários, às vezes a gente já viu pessoalmente, por exemplo, um seguidor do Karma Marga com o braço levantado, assim, que ele fica 30 anos com o braço levantado. Já viram isso? Nunca viram.
Tipo assim, ele fica com o braço 30 anos levantado, e você pega o braço dele, tá como um pau, né, que perdeu a circulação. Por que o cara tá com o braço levantado? É porque é uma austeridade que ele está fazendo. Para quê? Para que ele possa alcançar um planeta celestial, ou seja, como a mentalidade deles é essa. Ou seja, eles não querem fazer nada, eles sacrificam, né, a vida material aqui para poder desfrutar de uma vida material muito mais próspera. Por exemplo, tem praticantes que ficam, nunca eles deitam para dormir, eles dormem em pé. Eles têm uma mesinha assim, quando eles vão dormir eles colocam apoio na mesinha, dormem em pé. São austeridades para se alcançar planetas celestiais, ou seja, porque eles entendem que aqui o desfrute ainda é pouco. Vamos para um local onde tem um desfrute melhor. Essa mentalidade, melhorar o karma. Okay? Não resolve muito, por quê? Porque você vai para um planeta celestial e depois você tem que descer aqui, então isso não resolve. E se você vai para um planeta, depois você pode ir até para um planeta nos planetas inferiores, você sofre muito, depois você sobe e assim isso não para. Isso é o Maya Sansara, isso não tem fim. Mas esse aspecto é diferente do espiritismo, né? Você diz que o karma você nunca piora. É diferente. Você só estagna ali naquele. É diferente. A nossa concepção é diferente do espiritismo. Porque o espiritismo, por exemplo, ele não acredita que a alma possa regredir. Assim, está numa situação inferior, né? E a gente acredita que sim. Por exemplo, segundo a concepção, né? Segundo a concepção de Allan Kardec, ele não acredita que a alma, por exemplo, possa vir num corpo animal. Entende? Isso é comprar briga com os espiritistas. Ele não acredita nisso, mas a gente acredita. A gente acredita sim que a alma pode, se você tem uma consciência animal, você pode ir para um corpo animal. Entende? Você pode estar a alma pode estar em uma posição onde ela tem que aprender com isso. Essa dita regressão, assim, essa caída da alma vai também te ensinar. É igual, por exemplo, se você perde a consciência, não é isso? Se você perde a consciência, você tem que estar numa situação onde você vai se adaptar a esse aspecto. Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia, um médico vai fazer uma cirurgia em você, então ele vai ali e vai te dar uma anestesia. Quando ele te dá uma anestesia, o que acontece? Você perdeu a consciência, não é isso? Você perdeu a consciência e para você ser operado, você já não tem consciência, você não vê nada. Então aí ele vai e te opera. E depois você recupera a consciência, é a mesma coisa. A alma, ela pode aceitar um corpo onde ela não tem tanta consciência. Por exemplo, o corpo de um cachorro, ele não tem tanta consciência. Por exemplo, um cachorro, por exemplo, ele não está pensando, né? Quem é Deus, né? De onde eu vim, para onde eu vou. O cachorro não pensa nisso. Mas é o livre-arbítrio, né? Há uma opção nesse sentido, ou não? É um estágio. Não, é o karma da alma, né? Ou seja, então, por exemplo, você chega a algum momento que você pode regredir. Porque assim, os espíritas eles acreditam que se você chegou na forma humana, você não regride mais, não é isso? Vocês acreditam. A gente respeita. Mas só que a gente acredita que não, que eles podem regredir, ou seja, eles podem ser privados da consciência, a alma pode ser privada da consciência e aceitar o corpo de um cachorro, o corpo de um gato, o corpo de um elefante. Isso pra gente e depois voltar a ter o corpo humano e assim sucessivamente. É uma questão de entender que às vezes a alma ela é privada da consciência. Né? Por isso o respeito aos animais. Né? Por isso o respeito aos animais. Por quê? Porque a gente entende que os animais eles também estão passando por um processo evolutivo. E quando você mata um animal para comer, você atrapalha esse processo evolutivo dele. Né? Você prejudica ele. Então, por isso, o vegetarianismo. Assim. Claro que hoje em dia se perdeu um pouquinho esse conceito. Mas, por exemplo, os Shastras são... Sabe o que é Shastra? Shastra são escrituras. Né? Significa escrituras, Shastras. Então, Shastras, as escrituras, elas dizem
Se uma pessoa tem vontade de comer carne, né? Então isso é uma coisa que é natural do ser humano. Então se ele tem vontade de comer carne, ele pode oferecer uma cabra, né? A Kali, que é uma entidade, né? Kali é uma deusa, né? Como um semideus, uma semideusa, né? No conceito védico, né? No conceito hindu. Então ele oferece essa cabra numa determinada fase da lua, a uma determinada hora. Então ele vai sacrificar essa cabra, né? Mas ele vai cantar muitos mantras, vai fazer todo um processo ritualístico, e nesse momento ele vai falar um mantra, né? Que não ser um mantra, mas ele fala um mantra assim, mais ou menos a tradução é essa: ó, agora eu vou te comer, né? Mas na próxima vida você vai me comer, uma coisa assim. Então ele tem essa consciência, né? Por quê? Porque ele tem vontade de comer cabra, tem vontade de comer carne, então se permite isso, mas é todo um sacrifício, assim. Imagina? Claro que hoje em dia se perdeu isso, assim, se perdeu, porque a gente entende, hoje na Índia, por exemplo, 50% da população é vegetariana somente, 50% já não é vegetariano, e eles não fazem esse sacrifício que eu estou falando, né? Eles comem carne, compram carne sem nenhuma consciência. Mas, no caso, que se você tem esse sentimento, esse conhecimento, melhor dizendo, você vai tomar cuidado com a sua alimentação. Você não vai poder comer tudo aquilo que se move, né? Ou seja, tudo aquilo que... E claro, você pensa assim, não, se você come os vegetais, não tem reação? Tem também. Você tira um alface, come um alface, não é violência? É violência também. É violência. Ou seja, não é que você não fugiu, você vai pagar uma reação porque você comeu um alface, entende? Existe uma reação karmática por comer um alface. Agora, claro que a reação karmática por comer um boi é bem diferente, né? E os efeitos Hã? E os efeitos do alimento. Os efeitos também, sem falar isso. Mas, por exemplo, se você tira um alface e come, paga uma reação. Se você mata uma galinha para comer, ou come uma galinha que está morta, né, sei lá, que foi morta, você vai pagar uma reação diferente, você vai acumular o seu karma. Então, claro, como eu digo, não tem jeito de praticar a ahimsa 100%, não ser violento no mundo material, não tem jeito. Você vai cometer violência. Só que o que nós falamos é ahimsena. Ahimsena significa cometer menos violência possível. Entende? Ahimsena. Ahimsa não tem jeito. Ahimsa 100% não tem. Porque no que você veste, no que você come, no que você anda, no que você fala, tudo isso vem carregado de violência, né? Agora, uma horta, por exemplo, é tremenda violência. Uma horta, não vamos falar de matadouro, não vamos falar disso, porque isso é uma coisa que a gente nem está pensando. Mas uma horta já é violência. Então por isso é muito importante fugir desse tipo. Então por isso que um guiane, ele não quer nem comer nada, sabe? Porque ele sabe que tudo que ele comer é uma violência. Então ele não quer fazer nada, ele quer como ficar ali só de prana, acabou. Essa é a ideia dele. Só que isso também não dá para fazer isso. Aí a gente fala do Bhakti agora vamos falar um pouquinho de Bhakti Yoga, né? Que é a nossa especialidade, né? Então Bhakti Yoga é uma yoga, é um dos tipos de yoga, né? Que você se conecta, que você tenta se conectar, né? Como yoga é conexão, você tenta se conectar através da devoção, através do amor. Então esse é Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga, ela tem uma característica que você não precisa ser tão qualificado como em Ashtanga Yoga. Por exemplo, eu falei que Ashtanga Yoga você precisa ser muito qualificado. Qual é a qualificação do Ashtanga Yoga? Para começar a praticar Ashtanga Yoga, o que ele tem que fazer? Jama, Niyama, ou seja, ele tem que ter um caráter muito, né? Muito elevado, tem que ser uma pessoa muito pura, assim, né? Assim, tem que ser correto, não pode mentir, não pode roubar, não pode, tem que ser celibatário. Mas aí também um pouco de vaidade, porque quem é você para dizer que você é bom, né? Não, mas nem é questão de vaidade, ou seja, esse é o caminho do Ashtanga. Você segue isso para quê? Porque no Ashtanga Yoga, no Jnana Yoga, o que vai contar é o quê? É o teu esforço, a tua prática, entende?
É aí que você falou, vaidade. Sim, de certa maneira. Ou seja, por quê? Porque você tem que ter o caráter assim como, né, exemplar, né? Tá sem manchas. Isso é Ashtanga. Você não pode ter manchas. Você tem que ser muito puro desde o início. Já para praticar Bhakti Yoga, você não precisa ter um coração puro. Okay? Bhakti Yoga é mais amplo. Bhakti Yoga você pode praticar com muitos defeitos. Por quê? Porque o próprio processo da Bhakti Yoga vai eliminar esses defeitos. E você vai se situar numa posição onde chega um nível que você já elimina todos esses defeitos, assim, pela própria prática da yoga, da Bhakti Yoga. Então, quais são as principais angas da Bhakti Yoga? As principais ramificações, né? Partes da Bhakti Yoga. Shravana. Shravana significa escutar. Isso é Shravana. Escutar. Shravana. S-R-A-V-A-N-A. Shravana. Shravana significa escutar, que você tem que escutar. Então imagina, para praticar Bhakti Yoga, você tudo começa com escutar. Você começa escutando. Então você escuta o quê? Mantras, né? Você pode escutar mantras. Você pode escutar também kata, harikata, por exemplo, harikata, que é como conversas, né? que falam a respeito da transcendência. Isso é Shravana. Então, por exemplo, o Bhagavad Gita, por exemplo, é uma das escrituras principais da Bhakti Yoga. Então, quando você escuta alguém recitando o Bhagavad Gita ou falando o Bhagavad Gita, isso é Shravana. Você já começou, você está praticando Bhakti Yoga. Por escutar alguém recitar Bhagavad Gita, né? Você está praticando Bhakti Yoga. Então, é muito fácil, né, de praticar, né? Só escutar. Você bota um mantra no carro, está praticando Bhakti Yoga. Então, você bota um mantra, aí esse mantra, o mantra Hare Krishna, que é o mantra mais usado, né? Você começa a escutar Mahamantra, Hare Krishna, e está praticando Bhakti Yoga, né? Assim, dirigindo, e está praticando já Bhakti Yoga. E outro processo muito importante de Bhakti Yoga é Kirtana. Kirtana é o principal, é o canto. Kirtana, K-I-R-T-A-N-A, Kirtana. Então, Shravana é escutar, Kirtana é cantar. Então você canta. Então você pode cantar. Kirtana significa cantar alto. Kirtana significa cantar, mas tem que ser alto. Alto. Então, por exemplo, quando você canta, então Kirtana, existe o Kirtana que é Sankirtana. Isso é uma forma. San significa todos. Sankirtana, todos juntos. Então, por exemplo, eu começo, né? Por exemplo, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E todo mundo começa, Hare Krishna. Já viram isso, né? Krishna Krishna, Hare Hare. Aí isso é Kirtana. Todo mundo está cantando junto, né? Então um canta, todo mundo canta junto, né? Então isso é poderoso. Ou seja, isso é uma das práticas principais da Bhakti Yoga, Kirtana. Mas você também pode cantar para você mesmo. A pergunta, Bhakti Yoga, qual o objetivo dela? O Jnana Yoga é o conhecimento, a não ação, certo? O Karma Mani Yoga é a atividade para melhorar o karma. E Bhakti Yoga? Bhakti Yoga é uma mistura de conhecimento com ação. Então na Bhakti Yoga tem conhecimento e tem ação. Você precisa ter um conhecimento na Bhakti Yoga, né? E ao mesmo tempo você tem que agir, atuar. E o objetivo da Bhakti Yoga é o sacrifício, servir. Esse é o objetivo da Bhakti Yoga. O objetivo supremo da Bhakti Yoga é você se sacrificar pelo objeto do seu amor. Isso é Bhakti Yoga. Deus. Ou seja, então, para o Bhakti Yoga, Deus é o objetivo máximo. Ele tem que desenvolver uma relação com Deus.
Isso é Bhakti Yoga. Então ele tem que amar a Deus. Então, por exemplo, na Bhakti Yoga ele visa entregar, dar. Isso é Bhakti Yoga. Por exemplo, no Karma Marga ele visa pegar, né? Começa a atuar para pegar as coisas para si. Karma Marga significa que eu quero coisas para mim, não é isso? Isso é karma. A gente fala Karma Marga, mas a gente entende que isso, por exemplo, não sei se vocês são ou já foram nas igrejas evangélicas, né? Eles dizem, né? Dê algo, dê dízimo. Senão você fala assim, eu vou dar R$100, R$1.000. Eu vou dar para quê? Para que eu dou? Para receber. Não é isso? Então, por exemplo, tem a fogueira, como é que é a fogueira? Fogueira Santa. Você vai colocar a sua moto na fogueira santa, né? Você coloca o seu carro na fogueira santa, não é isso? Você coloca para quê? Para receber, né? Esse é karma, né? Entende? Você dá porque Deus vai te dar muito mais. Essa é a mentalidade. Isso é karma. É uma mentalidade boa, não é ruim, entendeu? É boa. Mas você está fazendo um comércio, né? Assim, tipo assim, um certo comércio com Deus, né? Mas é bom, não é ruim. Porque você está botando Deus na sua vida, né? Então você eu vou dar esse carro porque eu quero melhorar a minha empresa, não é isso? Vou dar 10% do meu salário porque eu quero ter mais para mim, não é isso? De repente isso vai ajudar, isso é uma coisa, ou seja, essa consciência é uma consciência muito boa de dar para receber. Né? Eu acho que é intenção. Não, dá para receber, né? Entendeu? Não é ruim, mas você está dando algo, pelo menos dá algo, né? Entende? Está dando algo. Já na filosofia do Gyani, ele não quer nada. Ele não quer nada. Por isso ele não dá nada. Ele não quer nada. Para ele, tudo isso não existe. O conceito, para o Gyani, o mundo material é falso. Tudo isso é falso. Ele vê tudo isso como uma falsidade, ou seja, não existe nada para ele. Entende? Então para que ele vai participar disso? É tudo falso. Esse é o conceito do Gyani. Já para o Bhakti Yoga, o mundo material é Dukkhalayam, ou seja, Ashvashvatam. O mundo material ele é miserável e temporário, mas não é falso. Entende? Essa é a diferença. Então o Bhakti Yoga ele entende que aqui existem muitas misérias no mundo material, mas não é falso. E é temporário, né? Então, por exemplo, o Bhakti Yoga ele não quer deixar de existir. Ele quer transformar a sua existência. Ele quer entregar. O Bhakti Yoga ele entrega, mas ele não quer nada para si. Tá? Esse é o Bhakti Yoga. Quando você não quer nada para si, e você quer dar tudo, isso é Bhakti. É a diferença. Por exemplo, uma mãe, ela ama o seu filho, né? Isso de uma forma, e esse amor pelo filho é um amor muito espontâneo, não é isso? Ou seja, a mãe ela se sacrifica pelo filho, mas ela não quer nada para si, não é verdade? Assim, no início não, né? Depois você pode até querer, né? Meu filho, depois que ele fica grande, você pode querer alguma coisa, mas no início você faz sem nenhum objetivo de obter algo, né? Por exemplo, se o filho começa a chorar meia-noite, 2 horas da manhã, ela não vai ficar chateada, ela não vai falar por que ele está chorando. Não, ela vai entender o quê? O sacrifício, né? A mãe entende o sacrifício. Então, no Bhakti Yoga, o sacrifício é o ponto central, onde você entrega algo sem esperar nada para si. Por exemplo, no karma,
existe o karma, né? Karma. No karma existe um certo desfrute regulado, né? Por exemplo, eu posso desfrutar muito, mas eu faço boas ações, entende? Tipo assim, eu sou muito rico, mas eu ajudo as pessoas, né? Eu dou, sei lá, ajudo uma creche, eu deposito um dinheiro lá para não sei quem. Tipo assim, eu ajudo as pessoas. Eu sou rico, mas eu ajudo. Tem gente que é rica, assim, tem muito dinheiro, mas não ajuda nada. Não é isso? Entende? Já no... Então existe essa consciência, de certa maneira, de querer ajudar as pessoas. Isso é karma. É karma mesmo que seja inconsciente, né? E, por exemplo, existe o desfrute, e esse desfrute nós chamamos de bhukti. Bhukti é desfrute, bhukti. Então, por exemplo, eu posso desfrutar muito sem nenhuma consciência, sem nenhum sacrifício. Isso está fora do karma, né? Uma pessoa, por exemplo, está desfrutando e não tem nenhuma consciência, não tem nenhum agradecimento, não tem nenhum sentimento que precisa ajudar as pessoas. Isso é só bhukti. Ela só pensa em desfrutar. Então ela só pensa em obter coisas. Você pensa em obter coisas para quê? Para aumentar a sua capacidade de desfrutar. Isso é bhukti. Isso é uma coisa muito errada. Por quê? Porque você vai acabar desfrutando muito e gerando muita reação, sem nenhuma conscientização. Já no Bhakti, o Bhakti você pode, você entrega tudo, você se sacrifica, entretanto, ao mesmo tempo, você entende, né, que existe um controlador, que existe alguém que vai, aonde esse sacrifício vai chegar, né? Por exemplo, o Gyani, ele não quer desfrutar nada. Então, para ele, por exemplo, é muito ruim se você come um doce, se você come algo, um bolo, por exemplo. O Gyani, isso é inadmissível, comer um bolo. Um bolo é um pecado, assim, porque imagina, é um desfrute sensorial. Já com Bhakti Yogi, ele coloca o amor nisso. Então, por exemplo, ele pode fazer um bolo e oferecer para Deus isso. Aí ele come esse bolo e ele está praticando yoga. Imagina, comer bolo significa praticar yoga. Dá para entender? Bhakti Yoga. Por exemplo, na Bhakti Yoga você pode comer um bolo de chocolate. Você pode comer o bolo de chocolate, só que você vai ter que oferecer esse bolo de chocolate. Entende? Por quê? Porque a visão do Bhakti Yoga é que primeiro Deus tem que desfrutar. E ele come aquilo que Deus desfrutou. Então essa é a visão de um Bhakti Yoga. Então o Bhakti Yoga, você vê, o Bhakti Yoga ele não tem tanta renúncia. Assim, a renúncia não é uma anga, ou seja, não é um membro da Bhakti Yoga, não é. A gente está falando das angas da Bhakti Yoga, a gente está falando Shravana, Kirtana. Então, ou seja, renúncia, Vairagya, não é membro da Bhakti Yoga. Okay? Por exemplo, então na Bhakti Yoga você pode ser casado, pode ter filho, né? Pode ter um trabalho, uma empresa. Claro, vocês têm isso. No sentido que eu estou explicando no conceito clássico, né? Na Ashtanga você não pode. Na Guiana, no Guiana Marga também não pode. Na Karma Marga sim. No Karma, por quê? Porque o Karma, no Karma Marga, ele usa os seus bens para fazer sacrifício, ou seja, então ele distribui isso, distribui as suas riquezas, entende? Mas na Bhakti Yoga não, na Bhakti Yoga você
você não utiliza a renúncia como um membro principal. Não, isso não é utilizado. É um membro secundário. Ou seja, na verdade, o Bhakti Yoga, ele pode desenvolver a renúncia, sim, pode.